coração. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje pela primeira vez. Então levanta a mão. Alguém pela primeira vez hoje? Levanta a mão. Tem lá atrás, seja muito bem-vindo pela primeira vez. E eu sempre falo, né? Nós não somos apenas uma igreja, somos família. E como família, o nosso papel aqui é de direcionar todas as pessoas para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família para pertencer. Sejam muito bem-vindos, você aqui que está pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15. Irmãos, se puder escutar na versão King James, eu agradeço, tá? Lucas 15, do versículo 1 ao 13. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Se estiver no Instagram, clica no aviãozinho, compartilha essa mensagem que vai ficar salva no nosso Instagram. Se estiver pelo YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas pela instrumentalidade do amor de Deus. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 13, o tema da mensagem hoje é Achando os Perdidos. Achando os Perdidos. E essa passagem ela é maravilhosa porque Jesus ele é muito sábio em todas as suas explicações. E toda vez que ele vai contar uma parábola, ele é motivado por alguma coisa. E aqui está acontecendo algo que vão perguntar a ele, aqui está acontecendo algum movimento, e ele traz essas três parábolas. Três parábolas bastante conhecidas, que é a da ovelha perdida, que é a da dracma perdida e que é a do filho pródigo. E é bastante interessante a didática de Jesus, e nessa noite também vai ministrar ao nosso coração. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 13, eu vou ler na versão King James. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Presta atenção. Então tinha um grupo de pessoas que estava se reunindo para ouvir o que Jesus estava falando. Ele fala que estava coletores de impostos. Ele fala que tinha pessoas de má fama. Ele fala que tinha pecadores, mas também fala que tinha um grupo, no segundo versículo, entretanto, acompanhe comigo, os fariseus e o mestre da lei os censuravam e murmurando, diziam assim: este sauda e se mistura as pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Ao versículo 3 diz assim: foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Veja que coisa interessante. Existia dois grupos distintos de pessoas. Aquelas pessoas que eram consideradas pecadoras, os coletores de impostos, pessoas de má fama, pessoas que eram descredenciadas pela religião. E do outro lado estavam os religiosos, os santos, os perfeitos, os sem pecados. E aí Jesus então ele propõe uma parábola, ou na verdade três parábolas. E elas são motivadas por causa desses dois grupos que estavam parados para ouvir Jesus. E aí ele começa no versículo 4. Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca daquela que se extraviou, até que a se encontre? E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. E eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Versículo 8. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora eu achei a minha dracma perdida. E eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. E concedido, o pai repartiu sua prioridade entre eles.
Versículo 13 diz assim: não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Estas são as palavras da salvação, e por ela nós damos graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou da nossa cama com saúde, respirando esse ar maravilhoso. É a sua misericórdia, Pai, sendo renovada sobre a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nem ao menos o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Mas nessa noite, mais uma vez, nós queremos e desejamos ouvir a sua voz. Ouvir a voz do Teu Espírito Santo ao nosso coração. Que o Senhor confronte, Pai, com a sua verdade, com a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração o que nós precisamos ouvir nessa noite, para que a gente saia daqui, desse lugar, transformados e renovados pela Tua palavra, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada naquilo que o Teu Espírito Santo deseja fazer nesse lugar, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, e que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O interessante, como eu falei no início, é que Jesus estava diante de dois públicos, e ele traz essas três parábolas para poder ilustrar aquilo que ele desejava falar daquelas pessoas, porque de certa forma o ser humano ele sempre se afasta de Deus. Existem maneiras diferentes que eu e você se afasta dele, bem como também existem maneiras diferentes para que eu e você se reaproxime dele. E nessa noite, mais uma vez, Deus ele quer tratar o nosso coração. Deus ele quer tratar o seu coração. Por isso que eu peço que você abra o seu coração nessa noite. Por isso que eu peço que você deixe toda a distração que está lá fora, tudo aquilo que está roubando a sua atenção, que fique lá fora nessa noite. Porque o Espírito Santo, ele quer falar no seu coração. Eu tenho certeza que algo vai se assemelhar à sua vida. Eu tenho certeza que você vai perceber que talvez você estava perdido e nem sabia que estava perdido. Porque o que nos afasta verdadeiramente muitas vezes de Deus é a própria dureza do nosso coração. Que a gente não percebe. Sabe por que às vezes a gente não percebe? Porque a gente prefere julgar o erro das pessoas do que olhar o nosso próprio erro. Nós costumamos a julgar as pessoas por suas atitudes, por seus atos, e esquecemos daquilo que a gente está fazendo, porque é muito mais fácil perceber o teu erro do que eu perceber o meu erro. E é por isso que Jesus, certa vez ele fala na Bíblia que é muito mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do irmão do que enxergar a trave no nosso. Porque a gente, quando olha o erro do outro e aponta o erro do outro, é uma forma de você esconder o seu erro. Eu acho tão interessante isso que a gente não consegue perceber muitas vezes que a gente está errado, que é necessário Natan confrontar o rei Davi com um exemplo de outra pessoa para que ele pudesse se encaixar naquele contexto. Davi, não sei se você conhece a história, ele tinha adulterado com Betseba, ele tinha engravidado a mulher de outro homem, não só isso, mandou matar Urias. Tudo isso ele fez e não se arrependeu, porque ele não enxergou o seu erro. Porque o nosso erro é muito difícil de enxergar. E aí chega Natan dizendo: meu rei, o senhor não sabe o que foi que aconteceu. Tinha um cara que ele só tinha apenas uma ovelhinha, em menção a Urias com sua esposa. E aí tinha um outro rapaz que tinha muita ovelha, que morava do lado dele. Quando ele foi receber pessoas, o que é que ele fez? Ao invés de matar as dele, pegou a do cara, roubou a ovelhinha dele, que o cara dormia na cama com ela de tanto amor, matou e serviu para as pessoas. Davi fez: quem é esse cara? Esse cara morre hoje. Isso não se faz. E aí Natan: meu rei, esse homem é você. Você fez isso com Urias. Você poderia ter todas as mulheres do reino, todas as virgens solteiras, mas você escolheu pegar de alguém que você não poderia, e não só isso, você matou ele. E aí Davi percebeu o pecado, porque perceber o pecado dos outros é muito mais fácil do que
perceber e confrontar o nosso pecado. Quando a gente olha, é muito fácil a gente julgar um bandido que está lá fora roubando. A gente, realmente tem que morrer, tem que matar. Mas você esquece que você está mentindo. Você esquece que você é uma pessoa orgulhosa. Claro que as consequências do pecado são totalmente diferentes. Eu não estou falando sobre consequências. Mas o destino e o caminho do pecado é o mesmo. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, o que é que acontece? Você já jogou um cesto dentro da água? O que é que acontece quando a gente joga um cestinho pequeno dentro da água? Ele afunda. O que é que acontece se eu pegar uma pedra gigante e jogar dentro da água? Afunda também. Então não importa se o seu pecado é menorzinho ou maiorzinho, o destino é a perdição final. Se a gente não se arrepender, se a gente não abandonar esse caminho, o caminho é o mesmo. Para Deus não tem distinção de tamanho de pecado. Então hoje, nessa noite, a gente vai ver um exemplo de pessoas que se perderam num determinado caminho e foram ajudadas para voltar para o seu caminho. A gente vai ver exemplo de pessoas que se perderam dentro da sua própria casa, em analogia a dentro da igreja, ao grupo religioso, pessoas que estavam dentro da própria casa de Deus, mas estavam perdidas. E a gente também vai ver exemplo de pessoas que se perderam e voltaram através de dor e de sofrimento. Então nessa noite Deus vai começar a ministrar ao nosso coração. E o primeiro grupo de pessoas é o que a gente chama as ovelhas desgarradas. As ovelhas desgarradas, e a gente leu a primeira parábola, onde aquela ovelha, ela se afastou do rebanho e o pastor deixou as 99, foi atrás dela, não só isso, trouxe ela nos seus ombros, voltou para casa com júbilo e alegria. E eu pergunto a vocês, irmãos, quantas vezes eu e você, a gente não foi aquela ovelha que se perdeu? Quantas vezes eu e você, deliberadamente, sabíamos que aquilo era pecado e decidimos fazer? Quantas vezes você sabia que não deveria fazer aquilo? Você sabia que não deveria responder aquela mensagem do WhatsApp e você respondeu? Quantas vezes você sabia que não deveria comprar algumas coisas ou acessar algumas outras coisas e você acessou? Quantas vezes eu e você, a gente não recebeu conselhos do nosso pai, da nossa mãe, de algum parente que queria o seu bem e por rebeldia a gente não quis. A gente não quis aceitar alguns conselhos e acabou se afastando da vontade de Deus. E o grande problema é que Satanás, ele deseja justamente isso, que eu e você se afaste do rebanho. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Diz assim: sede sensatos e vigilantes. Aí está na tela agora aí. Sede sensatos e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então o inimigo, ele quer justamente que você se afaste do rebanho. Ele quer que você saia da proteção do rebanho, do pastor, porque você sozinho é muito mais fácil você cair do que com alguém ao seu lado. Pare para pensar. A maioria dos seus pecados, dos seus vícios, das suas batalhas, você comete quando você está sozinho. A maioria dos seus enganos você comete quando você está sozinho. Porque quando você está sozinho, afastado do rebanho, nós somos presas fáceis para Satanás. E é justamente por isso que nós não podemos nos afastar. E é justamente por isso que nós precisamos estar caminhando junto com pessoas que querem nos fazer ser mais parecidos com Jesus. É por isso que a igreja, ela é tão fundamental na nossa vida. Quantas vezes eu e você não foi essa ovelha que deliberadamente se afastou? Mas entenda, justamente nessa noite, Deus, ele te chamou aqui porque ele quer restaurar a sua vida. Amém. Deus, nessa noite, ele é esse pastor que deixou as 99 lá no cantinho e foi buscar você.
E talvez através de um convite de um amigo, talvez é porque você já sabe a programação desse culto, você está aqui hoje presente, porque o próprio Deus, Ele foi lá te buscar. E o que eu acho interessante, isso mostra o amor do pastor comigo e com você, é que Ele foi lá e não trouxe te arrastando. Ele te coloca no ombro. Ele te coloca no ombro, te carrega e te traz de volta. Eu não sei se você sabe, mas existe uma curiosidade interessante sobre a ovelha. A ovelha, ela tem uma capacidade de reconhecer o caminho que ela passa andando. Então, se você vai trazer uma ovelha caminhando, ela é muito mais propícia de voltar para o mesmo lugar. Por isso que é tão fácil um pastor arrebanhar o seu rebanho e ele vai na frente, não precisa ir atrás feito boi, porque as ovelhas já conhecem onde é o curral, elas já conhecem onde é aquele caminho. E por que é que o pastor vai lá e traz ela no ombro? Porque se ele trouxesse ela andando, era muito mais fácil ela voltar para a antiga vida. Então Deus, o próprio pastor está aqui trazendo no ombro, porque ele está dizendo para mim e para você que não tem como você viver na igreja junto ao rebanho e querer ficar voltando e olhando para a antiga vida. O pastor te trouxe no ombro para que você se afaste daquilo que estava te afastando dele. Nós precisamos entender que não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Eu e você tem que entender que ninguém faz um retalho de roupa nova para colocar em roupa velha. Nós precisamos abandonar a antiga vida. E é justamente por isso que o pastor, ele traz você no ombro, no colo. E é justamente por isso que ele te trouxe você aqui nessa noite. Porque ele quer que você entenda que não tem como você continuar com a antiga vida. Porque ele quer te trazer de volta para perto do rebanho. E talvez se você não está mais na posição de ovelha perdida, mas saiba que um dia você foi e você foi resgatado. Você foi resgatado para hoje você resgatar outras pessoas. Você foi alcançado da mesma forma que você foi alcançado para alcançar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que se você não for lá, se você não insistir, ela não consegue caminhar. Talvez você conheça aquela pessoa que você tem que estar insistindo direto, vamos para o culto, bora para o culto, vamos para a oração, vamos fazer alguma coisa, porque sozinha parece que ela não consegue voltar. Você tem que pegar ela no colo, como você foi pegado um dia por alguém e trazer ela para o rebanho. Deus está te chamando nessa noite para você voltar para o rebanho dele e para você trazer pessoas também para o rebanho dele. Porque talvez um dia você foi essa ovelha desgarrada, mas hoje você está sendo chamado para resgatar pessoas de volta para o rebanho dele. Ele está mostrando para mim e para você que é o nosso papel, é a nossa obrigação fazer aquilo que um dia alguém fez por nós. Amém? Amém. Então, essa primeira parábola, Jesus estava falando para o primeiro grupo, que era o grupo dos pecadores. Quero o grupo dos coletores de impostos. Quero o grupo das pessoas de má fama. Então, essa primeira parábola, Jesus estava contando, olha, eu estou indo buscar esses caras. Eu estou indo resgatar essas pessoas que estavam perdidas. Só que a segunda parábola, ele já conta para o segundo grupo. Para o grupo dos religiosos. Para o grupo dos fariseus que se achavam bons. E essa parábola da dracma perdida nada mais fala do que pessoas que se perderam dentro da própria igreja. Os fariseus eram aquele grupo de religiosos, mas que estavam longe de Deus. Assim como lá em Apocalipse, Jesus falando para a sua igreja, dizendo, eis que estou à porta e bato. Veja, Jesus falando para a igreja dele, mas só que ele estava do lado de fora. É como se a gente estivesse cultuando e adorando a Jesus aqui, e ele batendo lá na porta e dizendo, ei gente, eu estou aqui fora, eu quero ter comunhão com vocês. Então esse grupo estava perdido dentro da própria igreja. E talvez você se encontre assim hoje. Talvez você está dentro da igreja, caminhando, mas você está perdido. Você está sem propósito. Você não sabe para que você veio. Você não sabe para que você está fazendo aqui. Você não sabe para que você existe. E talvez você é esse tipo de pessoa que está dentro da própria igreja e continua fazendo
Você conhece pessoas que já estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, mas que não mudam. Com certeza você conhece pessoas que estão há muito tempo, mas parece que nada muda na vida dela. E Jesus está falando: ei, você está dentro da igreja, mas você precisa despertar. Assim como essa mulher, ela teve que tomar uma atitude. Você percebe que o pastor não foi lá resgatar ela. Você percebe que ela que teve que despertar, acender uma candeia, tomar uma atitude. Porque ser cristão não é ir para a igreja apenas no domingo ou na quinta. Não, é muito mais que isso. Escute isso: igreja não é um lugar para ir, é um lugar para você ser. Eu e você, nós somos chamados para ser igreja e não ir à igreja. E o problema é esse, que a gente vai: eu vou para a igreja hoje. Não, você é a igreja. Aonde você vai, você é a igreja. Você representa a igreja no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade. Você é a igreja. E enquanto a gente continuar achando isso, nada vai mudar. A gente vai continuar perdido dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja. E a gente entende que a atitude de se encontrar dentro da igreja, talvez você está assim hoje, perdido dentro da igreja. Talvez você está desanimado dentro da igreja. Talvez você não sabe o que é que está acontecendo mais na igreja e o que é que você precisa fazer. Assim feito essa mulher, ela tomou a decisão de acordar, de se levantar, de se posicionar. Ela acendeu uma luz. A Bíblia fala que ela acendeu uma candeia. A candeia é a luz. E o que é que a palavra diz? Que a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho é a tua palavra, é a palavra de Deus. Amém. O que é que essa pessoa teve que fazer? Eu vou começar a buscar na palavra. Eu vou começar a direcionar os meus passos. É na palavra, é na candeia. Eu fui lá, comecei a varrer a casa, comecei a buscar até encontrar. Até encontrar. E a gente fala que se não tiver o tripé da vida cristã, nós não vamos conseguir. Qual é o tripé, pastor? É oração, é estudo da palavra e é o serviço ao Senhor. Esses 3 pezinhos, eles são fundamentais na nossa vida, para que eu e você, a gente possa se encontrar. Porque infelizmente tem muita gente que a gente está clicando até com a pau para a pessoa ligar, porque a pessoa não se encontra. Tem gente que toda semana a gente tem que dar injeção de motivação nela, porque ela não consegue se encontrar. Mas Jesus, nessa noite, Ele está chamando você para se encontrar dentro da igreja. Ele está chamando você para despertar. E o interessante é o terceiro ponto. O terceiro e último ponto é aquele: quando não é no amor, vai na dor. E aí Jesus, ele conta a terceira parábola. E o interessante é que na primeira ele fala para os pecadores, na segunda ele fala para os religiosos, e na terceira ele fala para os dois ao mesmo tempo. Ele coloca 2 irmãos. Um filho mais novo, que representa aquele pecador que foi embora, e o filho mais velho, que se representa aos religiosos. E ele conta mais uma parábola para o coração das pessoas conseguirem entender. E a gente vê que aqueles 2 filhos, o filho mais novo, ele decide se afastar deliberadamente do pai. Ele decide gastar tudo de maneira dissoluta, ou seja, de maneira para satisfazer a sua vida. Mas chega um momento que acaba tudo, que ele teve que começar a comer a comida dos porcos. É aquele momento que a gente diz que ele chegou no fundo do poço. E a Bíblia fala que foi necessário ele chegar nesse ambiente para que ele caísse em si, para que ele pudesse despertar. E aí você vê que, diferente dos 2 primeiros exemplos, que no primeiro exemplo o pastor é quem foi atrás, no segundo exemplo é você ter que despertar dentro da própria igreja, e o terceiro você vê um pai que ele não vai atrás, ele espera que você volte. Ele espera que você reconheça que você tem um pai amoroso que cuida de você. E talvez a sua vida tenha sido assim. Na minha vida também foi assim. Eu tive que vir
passar por muita coisa que eu poderia ter evitado, mas que eu tive que passar para cair em si, para voltar. Será que você não é esse filho mais novo? Será que você hoje não é aquela pessoa que está deliberadamente se afastando do seu pai? Será que você não é essa pessoa? Porque esse filho mais novo, quando diz: pai, me dá a minha parte da herança, ele estava dizendo para o pai: pai, você não é importante na minha vida, porque a herança só se dá em morte. Ele estava dizendo para o pai: pai, o senhor morreu para mim, eu não tenho mais um pai, eu quero a minha herança. E talvez a sua vida está sendo assim hoje. Talvez você escolheu se afastar do pai. Talvez você escolheu uma vida de festa, de bonança, de bebida, de imoralidade sexual, e você se afastou do seu pai. E eu não sei qual é a fase da sua vida que você está. Talvez é a fase da rebeldia. Eu faço apenas para confrontar a liderança, a autoridade, meus pais. Talvez você está na fase boa da vida, você está naquela fase de curtição, de ir para a festa, de ir para a balada. Mas talvez você está na fase da dor, na fase do cair em si, na crise, na dificuldade, na fase do problema. Mas entenda e saiba que existe um pai amoroso que espera por você. Um pai amoroso que está lá no meio do caminho esperando o seu filho. Um pai que não desiste de você, mesmo que você decidiu ir para longe, mesmo que você tenha decidido se afastar. Mas também tem aquele filho religioso que fica em casa, aquela pessoa que se acha melhor do que as outras. Ah, eu não preciso porque eu sou melhor do que fulano. Fulano não merece estar nesse ministério. Fulano não merece estar aqui na igreja, porque ele é pecador. Ele não merece isso. E talvez você é esse tipo de pessoa nessa noite, porque você não quer perdoar algumas pessoas e você prefere nutrir no seu coração uma rejeição. Você prefere nutrir no seu coração uma ofensa. Você prefere nutrir no seu coração que você é vítima, e por ser vítima você não tem que ir atrás da restauração. Mas você não percebe que você tem um pai amoroso que sempre esteve lá presente para o que foi embora e também para o que está em casa. Jesus estava querendo falar: olha, você tem um pai amoroso, fariseu. Você tem um pai amoroso que te ama. Também você que é pecador, você que se afastou. Existe um pai amoroso para todo mundo, assim como existe para mim e para você um pai amoroso que te espera, um pai amoroso que te chama. E a gente consegue perceber que existem várias situações. E a primeira que a gente falou é a situação que o próprio Deus foi atrás de você. O próprio Deus foi atrás para te resgatar. E Ele espera que eu e você façamos pelas outras pessoas as mesmas coisas. Também vemos pessoas que estão perdidas, sem propósito, sem saber para que está vivendo dentro da própria igreja. E você precisa tomar uma decisão. Por último, a gente viu que existem pessoas que escolheram se afastar de Deus. Pessoas que escolheram estar longe, vivendo a sua própria vida, porque você acha que sabe o que é melhor. Você acha que sabe que as suas decisões são melhores. Mas Deus te trouxe aqui, independente do lugar que você esteja, ou de quem você se identificou, para dizer que você tem um pai amoroso que te ama. Você tem um pai amoroso que te conhece pelo nome, que antes de você nascer, Ele já te chamava pelo nome, Ele já tinha te separado para você ser profeta dEle. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Se você soubesse o quão importante é que você é filho e filha de Deus. Você não ia estar mendigando atrás de atenção. Você não ia estar mendigando atrás de falsos prazeres. Porque o nosso prazer está no Senhor. A nossa alegria está em Deus. E não nos falsos prazeres do mundo que Satanás tenta colocar. Feche seus olhos no teu lugar, eu quero orar por você. O louvor pode subir. Eu não sei qual é o lugar ou a história que você tem se reconhecido, mas o Senhor sabe o porquê dele te chamar hoje nessa
noite. O Senhor sabe por que Ele ter preparado esse encontro para você que está aqui hoje na igreja. E Ele te convida mais uma vez nessa noite, porque Ele deseja restaurar a sua vida. Ele deseja restaurar o seu coração, porque Ele é aquele Pai amoroso. Ele é aquele Pai que foi te buscar, onde Ele deixou as 99 apenas para te buscar e te trouxe no colo nessa noite, para que Ele soubesse que você é amado, que você é amada pelo seu Pai. Talvez você é aquela pessoa que está perdida dentro da igreja, mas o Senhor está te convidando hoje, nessa noite, para te resgatar, para você se levantar, para você voltar a buscar Ele com intensidade, com todo o coração. Mas talvez você foi e é aquele filho pródigo que se afastou do teu pai, que se afastou deliberadamente dele. Mas hoje, nessa noite, Ele quer mostrar para você que Ele está no meio do caminho, esperando você. Ele está no meio do caminho para te receber, te abraçar, te beijar, trocar as tuas vestes, te dar uma sandália, te dar um destino, te dar um propósito na tua vida. Porque você não foi criado por acaso, você não foi criada por acaso. Deus tem algo sobre a sua vida. Deus criou você de maneira única e especial. Não foi para você viver deliberadamente afastado dele. Ele quer te trazer para perto nessa noite. Tu começa a orar ao teu pai. Começa a falar com o teu pai hoje, nessa noite. Que você nessa noite possa se reencontrar com o seu pai. Que você possa ter um encontro com o pastor das ovelhas. Porque o pastor, ele conhece as suas ovelhas. O pastor, ele conhece e jamais ninguém pode tomar da mão deles as suas ovelhas. E as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem. Nessa noite, o seu pastor, o teu pai, Deus, Ele está te chamando para que você reconheça a voz dele. Ele está te tirando de uma vida de pecado, de luta, de injustiça, de medo, de depressão, de afronta sobre o seu coração, de ódio, de rancor, de falta de liberação de perdão para pessoas que te magoaram, porque Ele quer te afastar daquela antiga vida, porque Ele está te trazendo no colo para que você não volte para a tua vida do passado. Ele está querendo restaurar a sua vida. Ele está falando ao seu coração. Então não continue, porque a palavra de Deus fala: se você ouvir a voz do Espírito Santo, abra o seu coração, não rejeite aquilo que o Espírito Santo está chamando você. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas o Pai sabe, o seu Pai sabe o que você está enfrentando. Ele conhece o seu choro, Ele conhece os seus desejos e a sua ânsia, as suas orações que você tem orado no seu secreto. Ele está vendo, Ele está colhendo cada lágrima que está sendo derramada, porque Ele quer restaurar você. Ele quer te trazer de volta para perto dEle.